Por isso que quando a gente fala de causas que envolvem, né, podem virar processo, viram caso de polícia, a gente tem que pisar sobre ovos, na verdade, porque as situações podem sofrer reviravoltas e dar outros elementos que não tinham antes e muda a visão, ou então dá pelo menos para aquele que é o suspeito na história o benefício da dúvida. Eu estou falando isso para vocês porque o nosso TV Fama aqui da Rede TV deu um furo de reportagem danado, né? Ontem, está repercutindo até agora, está mostrando para o público um outro lado, são imagens exclusivas do local onde estavam o Douglas Sampaio, o ator, não é? E a garota, a atriz de Malhação, que é namorada dele, ou era, e que o acusou de agressão. E desde o momento ele estava negando, mas ninguém acredita no Douglas, nem eu. Inclusive, falei aqui naquele dia que, primeiro, não haveria motivo para a menina inventar uma coisa como aquela, né? Que ela mostrou e postou fotos de hematomas que seriam da agressão durante a briga, que ela garantia que era ele quem tinha provocado e que ela havia sido agredida por ele. Aí as pessoas perguntam, mas de onde vem tanta certeza? Não é tanta certeza, não daria, como ainda não dá, para ter certeza que foi ele. Mas o histórico do Douglas o comprometia quase que 100% nessa situação. A gente viu tudo que ele aprontou na Fazenda, como eu disse aqui, a gente viu o caso dele com a Rayane, como nós também cobrimos aqui, né? Um caso de agressão, medida protetiva, aquela coisa toda. Ele foi casado com ela, viveram juntos, essa história toda. Então, se vem uma outra garota e fala, olha, aconteceu de novo, com o histórico que ele tem, você reduz as chances dela de estar mentindo, ou inventando, ou aumentando, né, crescem as chances de ele realmente ter cometido tudo aquilo. Mas aí existem as câmeras de segurança e essas câmeras realmente podem mudar o rumo das histórias, né? Muita gente não gosta das câmeras, quando na verdade elas foram e são um grande recurso na busca da verdade e na busca por justiça também. Essas imagens que o TV Fama conseguiu com absoluta exclusividade do local onde eles estavam naquela noite, onde teria acontecido a briga, que teria resultado numa agressão, elas, e vocês vão ver na íntegra já, elas mostram o quê? Elas mostram um Douglas Sampaio distante da confusão. Elas mostram que quem estava na confusão era a atriz, né? Era ela que se desentendeu com uma menina, era ela que estava bastante alterada, era ela que mostrava uma disposição de ir naquela discussão e naquela briga até o fim realmente. Ele, vendo tudo de longe, parecia, o que a gente tem a impressão, é que ele não queria, não concordava e não queria se meter naquela confusão. Só quando a coisa fica muito mais séria, é que ele discute, mas ele discute com um rapaz que também estava discutindo com a menina, ou seja, o que dá também a impressão é que ele tomou as dores dela, que ele discutiu assim mesmo, mais ou menos de longe, para defender a namorada. E a única coisa que mostra, e aí surge mais a dúvida ainda, e que pode beneficiar o Douglas Sampaio nessa história, é a seguinte: a garota não para de discutir, ela está bastante alterada, ela quer ir até o fim da discussão, ela não atende aos apelos de deixa para lá, vamos acabar com isso, não atende os seguranças. Então tem um momento em que uma que se sabe que é segurança, uma segurança do local, tira a garota pelo braço, ela puxa pelo braço e como a menina estava muito alterada, ela pode ter precisado usar um pouco mais de força para conseguir contê-la e levá-la dali, porque ela retira realmente a menina e leva embora. Aí você não sabe para onde, não sabe o que aconteceu. Nada demais, porque a garota saiu, ligou para o Douglas, aquela história toda, passou mensagem, né? Estava indo para a casa dele, ou pediu para ele guardar o script do dia seguinte que ela tinha que gravar Malhação, mas as fotos, então é aí que começam as coisas. Poxa, será que as fotos que ela postou dos hematomas não foram, na verdade, provocados pelo Douglas, mas sim pela segurança da casa que precisou retirá-la de lá, porque ela pega firme no braço dela e leva embora.
De repente, e ela deve ter necessitado fazer esse tipo de coisa, não foi de graça, é porque realmente a garota nas imagens parece bastante alterada, a fim de muita briga, realmente, não é? Então, essas imagens do TV Fama, exclusivas, que foram ao ar ontem, elas são muito importantes no esclarecimento dessa história. Aliás, parabéns, né, ao TV Fama que deu esse furo, e quando a gente consegue esse tipo de imagem que pode influenciar e já está influenciando no desenrolar desse caso, é muito importante, né, gente? Porque goste ou não goste do Douglas, tenha uma impressão boa ou ruim dele em função de tudo que ele aprontou na Fazenda e o histórico dele, essa coisa toda, a gente tem que botar em primeiro lugar a noção de justiça e da verdade. Porque eu me lembro que ainda a primeira vez que a gente abordou isso, falei exatamente esse tipo de coisa, que eu acreditava que ela não estivesse mentindo, que é mais uma garota vítima de agressão masculina, não é? Que realmente as coisas me pareciam que tivessem sido exatamente do jeito que ela estava falando, mas ainda fiz a ressalva. Pode ser que ela esteja inventando? Pode ser que ele esteja negando, porque é evidente que quem faz alguma coisa, não é, que possa incriminá-lo, nega de pés juntos mesmo, ou haveria a possibilidade dele estar dizendo a verdade? Haveria também. Então, enquanto não fosse esclarecido, e não foi esclarecido 100%, não é? Não dava para fechar a coisa em torno apenas dele, mas tudo levava na direção do Douglas. Agora, com essas imagens do TV Fama, na minha opinião, fica o benefício da dúvida para ele. Porque cadê as cenas de agressão que teriam resultado naqueles hematomas, que ele realmente teria agredido a garota? Elas não existem. Existe essa sequência aí. Mas ela também fala, na reportagem para o TV Fama, vocês vão ver daqui a pouquinho, ela dá o lado dela, ela diz por que as imagens da agressão não existem, não é que elas não existam, não é? Elas não foram mais achadas nessa história. E esse tipo de coisa, esse ponto cego nas imagens, essa sequência que não existe mais, pelo menos é isso que se sabe, é aí que entra o favorecimento ao Douglas mesmo, ou pelo menos o benefício da dúvida. Quem entrou nessa história, vocês sabem que é o advogado, o Dr. Silvio Guerra, que é o advogado dos artistas, é o advogado mais famoso do meio artístico. Por quê? Porque ele não entra para brincar, ele entra para ir até o fundo, ele vai realmente. E olha só como as coisas já estão se encaminhando de uma maneira que tem tudo a ver com a defesa que ele estava fazendo do Douglas Sampaio mesmo. Tanto que ele já deixou claro, é outra entrevista que você vai ver já, que ele vai entrar sim com processo de calúnia, difamação, uma série de coisas aí em relação a ela. Ela diz que está tranquila porque as imagens não existem, mas ela tem testemunhas. O Douglas diz que também tem testemunhas, que ele não fez absolutamente nada. Então, como é que fica a situação? Aí é a medida, é o peso da lei, a interpretação de um juiz, aí é aguardar, porque esse tipo de decisão não cabe a nós, e muito menos a investigação, porque isso fica por conta da polícia, não é? Então, tanto que o Dr. Silvio Guerra foi abordado pelo TV Fama quando ele estava saindo de uma dessas, da delegacia, se eu não me engano, foi na porta da delegacia. E ele fala direitinho em que pé fica essa situação. Eu só estou falando tudo isso justamente por esse ponto de vista, né? Com imagens, a gente fica em dúvida. Eu, inclusive, fiquei. Eu que tinha 99,9% de certeza que seria ele mesmo, não é? Agora, vendo as imagens, você fica em dúvida. Eu estou falando isso por uma questão de justiça. Ninguém está aqui para condenar ninguém, para acusar ninguém, né? A gente está para falar das nossas impressões, falar dos fatos e falar das impressões que eles nos dão, porque é o máximo até onde a gente pode chegar. Esse é o nosso território, essa é a nossa fronteira, porque depois daí é polícia, é justiça, é investigação, é outra história. Então, pelo menos por uma questão de justiça, não é duvidar
duvidar dela, não é achar que ela esteja mentindo, é simplesmente que agora, vendo as imagens, parece que o que ele fala, pelo menos, é parcialmente verdade, né? Que ele realmente não estava metido nessa história, que ele presenciou uma briga, porque isso ele fala desde o começo, que ele presenciou a briga, que ela é quem estava alterada, que ele não gostou dessa briga, tanto que ela disse que ele deixou ela sozinha lá. Né? E parece que ali seria uma atitude dele mesmo, porque ele tentou se manter fora, deixou a impressão que não estava gostando da história e pode ser que, de fato, ele tenha ido embora. E ela, como alterada, não tenha percebido, tenha ficado indignada, sei lá. Tudo isso vai ser apurado. O ponto é, as imagens deixam dúvida, sim. E a partir daí é que a gente tem que ter ainda mais, né, pisar mais em ovos em relação às opiniões sobre essa história. Vamos ver esse vídeo do TV Fama, exclusivo, primeiríssima mão levado ao ar ontem. E você vê aí qual é a sua impressão. A minha é essa, é dúvida realmente. Vamos lá. O TV Fama, com exclusividade, teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Bar Carioca, onde Jennifer Oliveira acusa Douglas Sampaio de tê-la agredido na madrugada de 22 de junho. Nas imagens é possível ver Douglas, de gorro, no canto superior esquerdo. Jennifer está do outro lado do balcão, com os cabelos presos e segurando um copo. É possível ver que ela discute com uma jovem enquanto o ator observa o que acontece. Jennifer e a jovem saem de trás do balcão e continuam a discussão, que aumenta. Outras pessoas se aproximam e tentam acalmar os ânimos. Não adianta. As duas se estranham ainda mais e começam a se encarar. Douglas se aproxima de Jennifer no momento em que o segurança do local também chega e separa as duas. Ela se esquiva do homem e começa a discutir com um rapaz que estava acompanhando a jovem com quem ela se desentendeu. Irritada, ela gesticula na cara dele. Outros seguranças se aproximam e acabam dispersando os envolvidos. Depois ainda precisam segurar Douglas e o rapaz que discutiu com Jennifer. Os dois se atacam de longe. Depois, Jennifer surge na imagem sendo levada por uma segurança do bar. Por fim, Douglas aparece sozinho. Jennifer alega que as imagens do bar não mostram o momento exato em que ela supostamente teria sido agredida por Douglas. Eu realmente briguei com uma menina lá, não houve gritaria, não houve tapas, ninguém me segurou. Inclusive eu tenho essas imagens já, porque eu sou amiga do pessoal. Em toda a briga eu tava com os braços para trás, então como que machucaram os meus braços, né? O nosso momento de briga a gente não conseguiu pegar o que aconteceu, mas eu tenho testemunhas que estavam no lugar. Já Douglas nega que tenha agredido Jennifer. A Jennifer bebeu demais, muito embriagada, até arrumou confusão com uma menina no bar. Tentei até falar com que ela parasse de brigar e tal, né? Mas ela continuou por conta da bebida e tudo mais. Eu tinha fotos para fazer no sábado de manhã. E aí eu querendo ir embora, ela não deixava de jeito nenhum. E aconteceu essa briga dela e tal, né? E aí deu 20 minutos da briga dela que acabou, separaram e tudo mais. Eu peguei e fui embora. Na tarde desta quinta-feira, o doutor Silvio Guerra, advogado de Douglas Sampaio, esteve pela segunda vez no 16º DP da Barra da Tijuca para tratar do caso.
aqui na 16ª DP do Rio de Janeiro para acompanhar o caso do Douglas Sampaio, né? Com o Dr. Silvio Guerra, que é o advogado responsável. A gente está aqui hoje para conferir as imagens de segurança. Finalmente chegaram, né, Silvio? Exatamente, Carol. Além das imagens que chegaram, meu requerimento, conforme disse no programa anterior, eu requeri à delegada que apreendesse as imagens, tendo em vista que houve uma resistência muito grande, quase um mês do fato, né? E as imagens nunca chegavam aqui. Então, a meu requerimento, a delegada mandou buscar as imagens que chegaram e exatamente tudo aquilo que nós já havíamos sustentado, né? As imagens não trazem nada que pudesse condenar o meu cliente, né? Ao contrário, as imagens são totalmente favoráveis, não houve nenhuma agressão por parte de Douglas. Além disso, trouxe também o depoimento de 3 testemunhas, uma delas, o segurança da casa, quem estava todo o tempo ali ao lado do casal, né? E que confirmou, através de seu depoimento, que realmente ela teve uma confusão com uma menina, com uma moça lá, né? E, na verdade, quem a separou foi uma vigilante feminina, uma segurança feminina, que tirou ela dessa confusão toda. Então, nada mais agora do que assistir essas imagens para que o caso tome um rumo diferente. O rumo que será dado agora, eu estarei entrando aqui na próxima semana com uma representação criminal por denunciação caluniosa que ela fez ao meu cliente, injúria e difamação, e, no segundo momento, a ação por danos morais em via própria, que é em vara civil. Bom, tá aí essas imagens, como vocês viram, não é? Toda uma sequência, a briga não aparece. O que se sabe é que, ou pelo menos o que se comenta, é que ou essas imagens não existem, ou foram apagadas, o que não parece ser o caso, ou a sequência que existe é essa mesmo e mais nada, onde não apareceria Douglas agredindo ninguém, Douglas Sampaio, né? Como é que você vê isso, Vlad? É complicada, né? Boa Até tarde, né? Já se pronunciou a respeito, desde que o TV Fama mostrou essas imagens e essa entrevista com exclusividade, isso está causando o maior rebuliço. Está sem áudio. Está sem áudio o microfone do Vlad, é isso, Marneta? Tá, então fala você, Felipe, enquanto a gente Boa tarde, conserta Sônia. dele. Boa tarde para vocês. Olha, eu vou entrar na dúvida dessa história, O benefício sabe? da dúvida eu mesmo, acho que né? O Douglas, ele tem um perfil realmente, nós vimos o que aconteceu, enfim, com toda a história. Porém, depois de toda essa história, eu recebi algumas informações também, onde coloca também a personalidade duvidosa da Jennifer, que ela também não seja uma pessoa, uma menina lá, aquelas menina light, vamos dizer assim, entendeu? E aí o que acontece? Eu acho que agora eu prefiro dar o benefício da dúvida para ele, sim. Eu achei interessante o vídeo, porque mostra que ele realmente não agrediu, não foi a história que realmente ela contou, que aí estão as imagens. Então, assim, agora realmente é apurar mais o caso e a gente... Sim, ver se existem outras imagens ou não. Mas a própria Jennifer, ela estava falando que as imagens não existem ou não estão aí à disposição. Não tem como localizar essas imagens, mas que ela tem as testemunhas. Aí ele fala que ele também tem testemunhas e aí vai, né? Ela está pedindo, inclusive, a prova, né, do momento da suposta agressão. Ela está falando, olha, ela disse inclusive o seguinte, ó, tudo que isso está acontecendo está sendo usado para desfocar. A Jennifer se pronunciou através das redes sociais. Ela escreveu o seguinte: em momento nenhum eu neguei esse desentendimento que está sendo usado para poder desfocar do que realmente está em questão, a agressão que houve, segundo ela. O vídeo não mostra. A gente espera que realmente o caso seja solucionado para a gente falar sobre isso. Só quis me posicionar porque vi muitos comentários e muita gente ficou confusa. Então, ela falou, nada do que foi mostrado é novo. Eu tinha falado disso antes. Só que assim, já vem de um tempinho, algumas pessoas conhecem o temperamento da Jennifer. Também, né? E sabe o que eu fiquei... Porque assim, a gente já viu vários casos acontecendo de agressão, de denúncia e tal. O Douglas, o tempo todo, ele foi muito incisivo, ele foi muito direto
na colocação dele ao se defender. Tem gente que fala assim, olha, não aconteceu, e não prolonga o assunto. Por outro lado, eu vi um Douglas seguro no que ele estava falando. Ele falou, eu vou comprar, vocês querem briga? Então vamos comprar briga e aí eu vou provar para todo mundo que eu sou inocente. Apesar de todo o histórico polêmico dele. Certo. Mas eu senti segurança no que ele falou desde a primeira exibição desse caso. Ele estava muito radical. Seguro, não nesse estava? ponto, realmente. Isso... né? A gente não viu esse tipo de posicionamento lá na história com a Rayane. Foi. Né? Lá ele ficou pianinho porque Foi. tinha tudo a ver. Dessa vez ele está batendo na tecla. Mas a gente não tem dados maiores. Agora, ela diz, por isso que eu me posicionei. Não se posicionou, né, Jennifer? Para se posicionar, você teria que ter dado uma sequência das imagens que não existem. O que elas trazem? É só agressão? Mas aconteceu quando? Quando os seguranças te liberaram e você pôde voltar lá para a pista. Ele foi na hora que ele foi embora, mas você disse que nem viu, porque ele já tinha saído e te largou lá sozinha. Em que momento? Como é que é essa sequência que termina na agressão? Isso ela não fez. Esse quebra-cabeças você não montou para o público, para todos nós aqui. Então aí fica difícil. Se posicionar não é dizer assim, olha, essas imagens existem, o que está sendo usado é para desfocar. Isso não desfoca nada. Isso é uma luz, na verdade, do acontecimento. Não acho que seja desfocar, eu acho que é esclarecer. Isso daí esclarece uma parte da história. Você está dizendo que existe uma outra parte, então explica, né? Monta a sequência para a gente mostre, como é, né? essa outra parte da história. Ou mostre, mas ela mesma está dizendo que não tem como mostrar. Então monte uma narrativa que realmente seja convincente, que a gente sinta que possa estar encaixado nessa história, para que realmente as pessoas possam se situar a partir do momento que essa história veio a público, e veio a público porque a própria Jennifer denunciou. Em caso de agressão, estaria certíssima realmente. Meu ponto, eu tinha 99,9% de impressão, uma certeza minha muito pessoal, sem nada de prova, sem conclusão, sem nada, de que teria sido ele mesmo, pelo próprio histórico. Vendo o vídeo, eu não tenho mais essa certeza. Assistindo esse vídeo do TV Fama, eu estou em dúvida. Então, por isso, eu acho que a gente tem sim que esperar maiores esclarecimentos. Não dá para ir dizendo, é ele só porque ele é do jeito que ele tem um perfil que caberia perfeitamente nessa história de agressão. E é isso. Para fechar, dúvida. Fica a questão da dúvida, mas eu volto a falar, o Douglas está sendo muito corajoso em seguir com este processo e tentando se defender. E desde o primeiro momento, quando ele fala, eu não agredi, isso não existe, o problema é com ela. Desde então a gente fica aí, claro que a gente, por conta de todo o histórico, ficou meio dividido. Mas a dúvida permanece agora, só que mudou de posição. Exatamente, né? Agora tá aí dessa maneira polêmica também. Isso não quer dizer que aqui nós sejamos contra as mulheres, porque ela foi agredida, a gente tá ficando do lado do homem, isso é machismo. Não, de jeito nenhum. A gente está na busca da verdade, né? A gente quer tudo muito bem esclarecido. Se realmente ele fez, ele que seja punido novamente. Se ele não fez, ela já vai ser processada. O doutor Silvio Guerra já deixou isso bem claro. E que as coisas fiquem definidas e cada um arque com as consequências dos seus atos. É isso. A gente não pode colocar a justiça em termos de gênero, né? Porque a mulher é sempre a vítima, porque o homem é sempre o agressor. Às vezes, não, gente. Infelizmente, a gente vive num país onde é isso sim. O padrão é isso mesmo. A média é essa mesmo dos casos, a gente sabe disso. Por isso a gente é levado mesmo para o outro lado, de que a mulher deve ter razão. Mas as imagens dessa vez colocam um ponto de interrogação, deixam uma dúvida de verdade. Mas vamos girar, agora vamos deixar por conta aí da Polícia e da Justiça, dos advogados, não é? E vamos girar a nossa roda, começar aqui com outros assuntos. Olha, gente, eu estou muito surpresa. Eu falei, miga sua louca, Gretchen, onde é que você está com a cabeça, né, de dizer que o conselho que ela deu para Sabrina Sato, priorizar o marido ao invés dos filhos. Sabe quando eu faria isso? Mas nem ferrando, mas nem até com todo o dinheiro filho do mundo. Que
isso? Né? O que foi? Caiu, bateu a cabeça, não deu para entender. Eu falei, não, a Gretchen, com tudo que ela tem de filho, inclusive, né? E ela é uma mãezona. Como é que ela pode estar falando isso? Gente, marido marmanjo, homem feito, adulto, né? Marido a gente troca, gente. Às vezes troca por 1000 vezes melhor, né? Filho não, filho é para sempre, é o amor da vida da gente, é o tesouro que a gente tem. Como é que é? E outra, filho, né? É criança durante muito tempo da sua vida, enquanto o outro continua adulto. Então as crianças precisam da gente, os adultos que se virem. Nunca, mas olha, isso não entrou na minha caixola. Não, eu também não consegui compreender, porque ela falou exatamente isso, que